começar falando das evidências da evolução biológica. O que são evidências? São achados, são fatos, né, que colaboram e que corroboram para dar robustez à teoria da evolução, né? Vamos dizer assim, são coisas que provam que a evolução biológica acontece, tá? Então, nós vamos estar falando sobre os fósseis, sobre a anatomia comparada, a embriologia comparada e, por último, as evidências moleculares, que é a comparação das moléculas, né, das células, do DNA, do RNA, dos indivíduos, dos seres vivos, né, que comprovam aí um grau de parentesco entre todos os seres vivos que provavelmente vieram de um ancestral comum, lá no muito passado. Isso aqui é a imagem, a representação feita artisticamente, é lógico, a partir de um fóssil obtido de um tipo de dinossauro, né, parecia uma ave, o Archaeopteryx, né, que é um intermediário aí entre as aves e os dinossauros, né? Nós sabemos, nós falamos na biologia que os dinossauros não foram totalmente extintos, porque as aves carregam aí muita coisa dos dinossauros ainda, né? Como escamas nas patas, penas, né? Uma coisa interessante que colabora com essa questão da evolução, da comprovação da evolução biológica, são as mudanças que ocorreram aí no cenário terrestre. Não tem como, né? Vocês podem perguntar, você pode perguntar, mas professor, como que vocês sabem que aconteceu essa mudança? Como que os cientistas sabem? Eles nunca entraram numa máquina do tempo e voltaram no passado, né? Mas é fácil da gente perceber, analisando o próprio mapa mundi, né, que vocês têm na escola. Se nós recortarmos ele, eles praticamente acabam se encaixando, como estou mostrando aqui, né? A América praticamente se encaixa com a África, montanhas que tem rochas, que tem desse lado no Brasil, tem lá na África. Então, tudo isso mostra, né, que esses continentes aqui no passado estiveram formando um grande continente chamado de Pangeia, e depois foram formando outros subcontinentes, tá? Então, isso também mostra, por exemplo, fósseis, restos de animais que viveram há bilhões de anos, né, no território brasileiro, que são encontrados no território brasileiro, nós encontramos também no território da África, né? Outros nós encontramos em todos os locais, como Austrália, como Antártida. São encontrados os mesmos fósseis, o que comprovam que esses continentes estiveram em um certo momento da história do planeta, todos formando um único continente. Senão, como que, por exemplo, esses seres vivos, né, viveram, andaram todo esse local aqui se tem os oceanos? E eram animais que, por exemplo, não nadavam, né, vamos dizer assim. Então, são fatos que, né, também, né, comprovam que a evolução acontece, né, inclusive a evolução do planeta. O planeta está se movimentando, as placas tectônicas estão se movimentando, então essas mudanças no cenário terrestre também são usadas aí como evidências para comprovar que a evolução funciona, que a evolução é uma teoria aplicável, considerável. Vamos falar dos fósseis. Dentro da evolução, quando nós estudamos evolução, é muito comum nós trabalharmos com fósseis. Se vocês forem fazer biologia, né, vocês vão ter aula de evolução e vocês vão ter contato na Univag, na UFMT, com inúmeros fósseis de mamíferos, fósseis de répteis, né, de ostras do mar. A gente encontra na Chapada, por exemplo, estrela do mar em cima da Chapada dos Guimarães, né? Esses fósseis, nós sabemos, estrela do mar só vive no fundo do mar, não existe estrela do mar vivendo aqui em terra seca. Então, nós sabemos
né, pela geologia, por encontrar esses fósseis de peixes, de mexilhões, de estrela do mar, que em um tempo muito remoto, Chapada dos Guimarães não era alta que nem é hoje, mas era assim fundo de oceano, tá? Então nós encontramos esses fósseis. O que é considerado um fóssil? É qualquer indício de presença de organismo, né, de organismos que viveram aí no passado remoto da Terra, tá? Um fóssil animal, ele forma-se quando as partes moles do corpo se decompõem, mas o seu esqueleto é substituído por minerais do solo, processo chamado de mineralização. Processo semelhante pode ocorrer com o tronco de árvores também, que são recobertas de lava, e a sílica substitui a madeira. Representa também a possibilidade de conhecermos organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas, sob condições ambientais diferentes das encontradas atualmente. É o caso de Chapada dos Guimarães. Hoje nós não vemos nem um tubarão, nem um peixe nadando lá em cima, né? Nem uma estrela do mar viva lá. Peixe a gente vai encontrar ainda nos riozinhos que tem ali no riacho, né? Mas os fósseis, nas camadas, né, de arenito que tem ali, mostra que ali no passado foi um ambiente totalmente diferente do encontrado atualmente, né? E fornece indícios, então, esses fósseis podem fornecer indícios de parentescos, né, com as espécies atuais. Por isso, os fósseis são testemunhos da evolução. Então, os fósseis são os principais ferramentas de trabalho, vamos dizer assim, dos evolucionistas, né, principalmente dos primeiros evolucionistas, como Charles Darwin, né? E aí eles foram se apoiando em outras questões que nós vamos ver mais à frente. Aqui mostrando alguns processos de fossilinização. Esse é um processo chamado de permineralização, né, que só acontece quando o líquido que contém sílica, né, ou calcita, que é um mineral, né, sobem à superfície e substituem aí os componentes orgânicos originais da criatura ou da planta que ali morreu, né? E esse processo leva o nome pela substituição, né, ou mineralização. Então, esse aqui é um fóssil de um trilobita, uma espécie que já foi extinta, tá? Que ela foi totalmente substituída, as partes biológicas, vamos dizer assim, né, por minerais ali como calcita, por exemplo, né, que substituíram as partes moles e duras desse animal. Então, isso aqui é um trilobita que já foi extinto. Isso aqui é um outro fóssil, tá? Isso é um molde, chamado de molde, tá? Que ocorre quando o organismo fossilizado contém aí os tecidos moles, como carne e músculos, né? Que esses peixes tinham, né? E o hidrogênio e o oxigênio que compunham essas estruturas em vida vão ser liberados, deixando para trás apenas o carbono. Então, o carbono vai formar tipo uma impressão aqui, né, nas rochas. E esse forma uma película negra, né, que vai dar aí, vamos dizer assim, o aspecto de como era a forma desse animal, né, que vai ficar delineado como se fosse uma pintura na rocha, né, encontrado ali no organismo original, contorno, né. Então, esse contorno do animal é chamado de molde, né? Os moldes de organismos são muito delgados, delgado é fino, tá, pessoal? Bem fininhos, como folhas, por exemplo, tá? E são chamados de impressões, tá? Então, fósseis, alguns bem fininhos, são chamados apenas de impressões. Então, isso aqui é um fóssil, né, encontrado aí em alguma pedreira pelo nosso planeta. No Brasil é encontrado muito fóssil, inclusive dinossauro. Aqui mostrando, né, outros tipos de impressão, né, aqui a impressão de uma folha que foi fossilizada, né, ficou sobre as rochas sedimentares, a folha desapareceu, mas aquele contorno ali, né, formou essa impressão dessa folha, né, e aqui de outros animais também, de outros tipos de plantas aqui, impressões. E outros vestígios fósseis
nós consideramos como fósseis são pegadas, né? Pegadas é quando um indivíduo, um ser vivo, pisou em um determinado barro, um local lamacento, e essa pegada foi sendo preservada e aquele local foi encoberto e virou uma rocha dura e se mantém até os dias atuais, né? Então, nós temos esses vestígios fósseis, que são pegadas, cocô petrificado, né? Que são os coprólitos. O que é cocô? Merda petrificada, né? Então, dá para saber, por exemplo, né, observando um coprólito ali, fazendo uma radiografia ou cortando ele, o que esses animais comiam no passado, né? Então, são guardados esses vestígios aí. Aqui um vestígio de uma pegada de um dinossauro, tá? E aqui a pegada de um ser humano. Isso aqui em rocha, não é em barro, não, é em rocha dura mesmo, tá? Rocha, quando eu falo rocha, gente, é pedra, tá? Mas o termo pedra não existe na biologia, tá? Então, nós encontramos esses fósseis aí nesses locais. O âmbar também, é bem comum encontrar fósseis no âmbar. O que é o âmbar? É a famosa resina das plantas. Alguém já viu o pé de siriguela? Quando a gente corta pé de siriguela, dá um cortinho no pé de siriguela, não escorre, tipo um negocinho brilhoso ali, que é cheio de açúcar. Então, os insetos gostam de comer aquele material, tem açúcar, só que esse negócio ele é pegajoso, muitas vezes ele englobou esses animais, né, como mosquitos, aqui vários ó, englobados, e foram fossilizados. Isso aqui virou uma rocha, não é mais aquele material biológico formado por açúcar, mas sim por um tipo de rocha, né? Até quem assistiu o Parque dos Dinossauros, o primeiro, né, eles retiram o sangue, né, material genético de um pernilongo que teria chupado o sangue de um dinossauro lá no passado, né? Algo que nós sabemos que é quase impossível de acontecer, né? Nós conseguimos apenas fragmentos de material genético através desse método, né? Até porque no filme também deu errado o processo deles lá, porque eles também pegaram só os fragmentos, né, do DNA e misturaram com material genético atual e deu tudo o que virou lá, aquele problemão. Aqui mostrando como que acontece os processos de fossilização, né, geralmente. Então eu tenho aqui um ser vivo, um peixinho nadando bonitinho aqui no rio, feliz da vida. Do nada ele morre, como todo ser vivo morre, né, e ele é enterrado. Né? Nem sempre, o fóssil é muito difícil de acontecer, de formar, porque nem sempre ele é enterrado. Geralmente, na natureza, quando morre, vem um outro ser e come ele, um carniceiro. Mas, às vezes, suponhamos que caiu, teve um desmoronamento de um pedaço de uma ilha, né? Caiu de um pedaço de um barranco do rio que aprisionou um peixe debaixo da terra e matou ele ali, enterrou ele. E manteve ele enterrado por longo tempo, né, longe do ar, longe dos decompositores. Ele foi sendo fossilizado gradualmente, né, o material biológico sendo substituído pelos materiais não biológicos, né, e durante os milhões de anos formou esse fóssil. E esses fósseis acabam aí, como o planeta está tendo os movimentos das placas tectônicas, esses fósseis às vezes acabam aflorando, aparecendo, né? Você anda na chapada, você tropeça às vezes, tem um lugar ali que não pode entrar mais, que o povo estava retirando e levando embora para vender, né? Você encontrava mexilhões, né? Impressões de mexilhões, você encontrava a estrela do mar ali, né? Porque, né, com o processo erosivo da Terra, esses materiais acabam vindo à tona. Tá? Então, esse aqui é o processo, um processo mais comum de fossilização. Aqui outro mostrando, o dinossauro morreu aqui, né, foi decomposto, sobrou apenas os ossos. Esses ossos foram cobertos por poeira, por areia num deserto, por exemplo, e com o passar dos tempos, os ossos sendo totalmente substituídos, né, e formando aí esses ossos
né, todos formados por minerais. Existe no deserto do Saara um local imenso, onde tem inúmeros, quilômetros e quilômetros de dinossauros fossilizados à vista, né? Tem até alguns documentários que mostram isso. Baleias também, fósseis de baleias, mostrando, né, também no deserto, que ali tinha como se fosse um ninho de baleia, que elas vinham para procriar ali, muitas morriam, né, e os ossos foram ficando ali, os ossos foram fossilizados, tá? Então, tem uns documentários bem interessantes que mostram esses locais, mas é muito fóssil mesmo, num local assim no deserto, tá? Qual que é a importância desses fósseis para nós? Eles nos possibilitam conhecer os organismos, né, que viveram no nosso planeta em tempos remotos, há bilhões, milhões de anos atrás, em condições ambientais diferentes da atual. Mostra que muitos desses organismos têm semelhanças com espécies recentes, o que fornece um indício aí do parentesco evolutivo. Tá? Por exemplo, Darwin, quando passou pela América, ele descobriu esqueletos inteiros de preguiças gigantes, preguiças de 8 metros de altura, né? E ele comparando o esqueleto daquelas preguiças que ele achou na Patagônia, na Argentina, com o esqueleto das preguiças atuais, que são todas pequenas, ele viu que a estrutura óssea é a mesma, só o tamanho que é diferente, são espécies diferentes, tá? Então, tem um parentesco evolutivo aí. A embriologia comparada é bem interessante também com relação às evidências da evolução. Vou só acompanhar o horário aqui, vai dar tempo, né? E essa evidência que a gente compara na embriologia é o desenvolvimento embrionário, né? Quanto mais próximo for o parentesco de uma espécie com a outra, mais parecidos vão ser os embriões durante os seus estágios de desenvolvimento, durante o seu desenvolvimento embrionário. Então, se eu for comparar, por exemplo, o desenvolvimento de um peixe com um humano, vai ser bem diferente, né? No começo é bem parecido, no começo são todos bem parecidos, mas depois vai ficando cada vez bem discrepante, bem diferente, né? A comparação desses embriões, o que mostra que eles são distantes. Agora, se eu pego, por exemplo, o embrião de um humano, ser humano, e comparo com o embrião de um outro mamífero, vai ser bem mais parecido o desenvolvimento embrionário, né? Inclusive, nós, durante o desenvolvimento embrionário, nós temos cauda, né? Temos caudinha, né? O que prova que tem um parentesco com os outros animais, tem fendas branquiais, né, o que prova um parentesco com nossos ancestrais do passado que viviam na água, como peixes, vamos dizer assim, tá? Então, é bem interessante, tá? Então, à medida que o embrião se desenvolve, surgem as características individualizantes e as semelhantes, né, que vai sendo diminuída com o passar do tempo. Essas semelhanças também foi verificada no desenvolvimento embrionário, né, de todos os animais. Entretanto, quanto mais diferentes são os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles. É o que eu disse, por exemplo, se eu comparar um embrião de um ser humano com um embrião de um peixe, eles só vão ser parecidos no começo, nos primeiros dias. Depois é discrepante. Nós vamos ver nas figuras adiante. Aqui nós temos o desenvolvimento embrionário, né, de peixes, répteis, né, e mamíferos. O tubarão, quem não sabe, é um peixe. Então, no início, é tudo parecido, células, né, começa a ter uma diferenciação apenas do segmento corporal, e os embriões vão sendo quanto mais próximos, né, mamíferos, são todos bem parecidos, né, no início da gestação. Agora, se eu for comparar aqui com peixe, olha como que é diferente esse peixe aqui, o embrião, nesse estágio, tá? Aqui eu estou tendo a formação dos somitos, né, que são segmentos do corpo, segmentos corporais. Aqui na formação das fendas branquiais, né, nesse estágio todos têm fendas branquiais, aqui, fendas branquiais, ser humano tem fenda branquial,
o macaco tem fenda branquial, o gambá tem fenda branquial, os lagartos têm fendas branquiais e o peixe tem fenda branquial até na idade adulta, né? Aqui o embrião, né, com membros anteriores e posteriores sendo formados. Lá o tubarão formando nas nadadeiras, aqui o ser humano formando, né, o bracinho, as perninhas, ainda tem uma cauda aqui, os bracinhos, as perninhas, ó, tudo formando os membros, né? E aqui, né, a última forma fetal, né, vamos dizer assim, do recém-nascido, quando sai o embrião ou o feto, né, de dentro do corpo materno. Aqui o bebê já, né, o ser humano, né, num estágio anterior ele tinha cauda, essa cauda desapareceu no desenvolvimento embrionário. Aqui um bebê do macaquinho, que já é uma cópia, um gambazinho, né, que é um marsupial, é um mamífero um pouco diferente do nosso. Tem uma bolsa, tá, onde ele guarda o filhotinho, ele nasce bem pequenininho, tá, mas é basicamente um gambá em miniatura. Aqui um recém-nascido do lagarto, né, da salamandra, que tem vida aquática, nesse caso aqui é um anfíbio, tá, e aqui o peixe que ainda nasce, já eclode ainda com uma bolsa com saco vitelínico aqui, porque vai ajudar ele nos primeiros dias que ele eclode ali a se alimentar desse saco vitelínico e depois a forma adulta desses indivíduos. Então, ó, quanto mais distante, ó, ser humano, mais distante o parentesco, mais diferente é. Quanto mais próximo o parentesco, mais parecido é, dependendo da fase, ó. Mais parecido, muito diferente. Próximos, ó, anfíbios e peixes são próximos. São bem parecidos, né? Então, tudo isso aqui, a embriologia comparada, ajudou e muito, né, na comprovação e na corroboração como evidência da evolução, que a evolução biológica acontece. Outra questão são os órgãos homólogos. Homo é igual, logos, né, estudo, né? Então, o que são órgãos homólogos? São aqueles órgãos que se assemelham, né, porque eles são derivados de estruturas presentes em um mesmo grupo ancestral, pertencem a vários indivíduos, né, a mesma estrutura, porém, né, tem um parentesco evolutivo próximo, porém essas estruturas homólogas, ó, apesar de elas terem as estruturas, por exemplo, da minha mão, os mesmos ossos que tem na mão humana, nós encontramos esses ossos naquela barbatana da famosa baleia. Baleia não é peixe, baleia é um mamífero. Então, nós somos mamíferos. Então, só vão ter formas diferentes, mas os ossos que nós temos na nossa mão aqui, nós encontramos lá, o que mostra um parentesco evolutivo. Porém, a função, né, eles podem desempenhar funções diferentes ou desempenhar a mesma função. Depende, os órgãos homólogos. Se eu comparar a mão de um primata, né, do macaco prego com a mão nossa, é bem parecido. E desempenha a mesma função, pegar as coisas, atacar as coisas, né? Agora, uma baleia, né, são funções diferentes. É a natação, no caso da baleia. O morcego é a mesma coisa, né? Criou-se ali nos dedos, entre os dedos e o braço, criou-se, né, aquela membrana que permite o voo. Então, o morcego é um mamífero voador, tá? Então, quando duas estruturas homólogas não desempenham a mesma função, tá? Isso é importante, questão de prova. Ó. Quando duas estruturas homólogas não desempenham a mesma função, nós falamos que ocorreu uma divergência evolutiva. Foi o que aconteceu entre o ancestral comum nosso com o ancestral comum da baleia, que é o mesmo, né? Ele foi por um caminho diferente que culminou naquela estrutura corporal hoje da baleia, que ainda continua sendo um mamífero. Tá? É bem interessante a história evolutiva da baleia. E eu tenho aqui a anatomia comparada, onde eu vou comparar os órgãos homólogos e os órgãos não homólogos. Aqui, né, mostrando os órgãos homólogos que têm a mesma origem embrionária, né, mas podem ter funções diferentes. Exemplos de órgãos homólogos: a asa do morcego, a nadadeira da baleia, a pata do cavalo, o braço do homem. Todos têm
né, as mesmas origens embrionárias e as mesmas estruturas, ó, falanges, tá, carpo, metacarpo, rádio, ó, rádio da baleia, tá, úmero da baleia, o úmero do homem, que é do ombro aqui, né, o rádio é o osso que está em contato com o dedão, que gira, né, a una é o outro osso do outro lado, então são estruturas homólogas, parecidas, que podem desempenhar funções diferentes dependendo do indivíduo, porém comprovam um grau de parentesco. Por exemplo, o cavalo. O cavalo, ele anda em cima, né, da unha, de uma falange única, de um dedo, vamos dizer assim, né, do indivíduo. Né, o osso da canela, que é o metacarpo do terceiro dedo, né, desse cavalo, que vai formar essa parte da pata do cavalo aqui. Tá? Bem interessante essa questão dos órgãos da anatomia comparada. E os órgãos análogos, quando eu falo em analogia, é que eles desempenham, são órgãos que podem ter origem embrionária diferente, tá? Porém vão desempenhar o mesmo papel, a mesma função. É o caso, por exemplo, da asa de uma mosca, do mosquito, do inseto, né? Com a asa de uma ave, ou com a asa de um morcego, né? Eles têm estruturas diferentes, ó. Aqui, por exemplo, não tem osso nenhum, tem quitina, tem nervuras aqui, formando essa estrutura da asa, porém, eles têm a mesma função. Porém, embriologicamente, eles foram formados de estruturas totalmente diferentes. Porém, por terem a mesma função, nós chamamos eles de órgãos análogos, por analogia, tá? Por desempenhar a função do voo, no caso aqui. Tá? Então, estruturas análogas são aquelas que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função e não são compartilhadas por ancestrais comuns. São fruto da evolução convergente. Lembra lá atrás que teve a divergência evolutiva? Aqui teve a convergência evolutiva, tá? Que ocorre quando grupos não aparentados de seres vivos assemelham-se em função da adaptação a uma mesma condição ecológica. Então, aqui são grupos distintos, bem longe, parentescamente falando, né, biologicamente falando, porém, eles, por convergências, surgiu a asa, em ambos os casos aqui, né, para desempenhar o voo. Tá? Aqui mostrando uma relação entre homologia e analogia, né? O osso do morcego é homólogo, né? A asa do morcego é homóloga à asa da ave, vai ter os mesmos ossos, porém são análogos às asas dos insetos, tá? Aqui é homologia versus analogia, tá? E falar da radiação adaptativa, que é justamente essa divergência evolutiva, né, que pode originar aí, que originou a grande variedade de formas de vidas adaptadas, cada uma, né, à sua maneira, ao seu ambiente, né, cada um explorando aí os recursos de ambientes diferentes. Então, de um ancestral comum, ó, deu origem, de um ancestral comum dos mamíferos, deu origem a todos os tipos de mamíferos encontrados na Terra, né, aqui está faltando o nosso, mas deu origem a todos eles por processo de radiação adaptativa. Então, o que é isso? É a divergência, né, de um ancestral comum em prol de acontecendo mutações que evoluíram, levaram esses indivíduos a ficarem cada vez mais adaptados a um determinado ambiente, tá? O que levou a essa divergência, né, evolutiva, que é as formas diferentes dentro do mesmo grupo, que todos são mamíferos, tá? Nossos parentes. E os órgãos vestigiais são os órgãos reduzidos em tamanho e geralmente sem função, né, que respondem aí, que correspondem a órgãos maiores e funcionais em outros organismos. Nós temos uma tripinha, vamos dizer assim, chamada de apêndice vermiforme, que fica bem no final do seco, né, que vamos dizer assim, que é o início do intestino grosso. Essa apêndice vermiforme, ela não tem finalidade nenhuma em nós, ela não serve para nada em nós, tá?
Porém, se eu for comparar essa apêndice vermiforme com com apêndice de um outro animal, como o coelho, por exemplo, ela já vai ter alguma finalidade. O coelho, como come muito vegetal, né, dentro dessa apêndice vai ter bactérias que vão ajudar a quebrar ali a proteína, né, que forma a parede celular ali das plantas, para fazer a digestão. Tá? O homem, como aproveita dos vegetais outros nutrientes e não, né, essa parede celular, né, não tem uma finalidade mais para nós. No nosso caso, ela perdeu a finalidade. Se você vê o tamanho que é a apêndice de um cavalo, ela é quase meio metro, porque o cavalo se alimenta basicamente só de capim, vegetal. Então, depende muito de ter essa apêndice vermiforme grande, onde vou ter bactérias que vão desempenhar função ali de quebrar essa celulose, né, para liberar a energia dessa celulose para esse animal. Senão, ele não conseguiria obter a energia toda. Como o ser humano, os nossos ancestrais foram, com o passar do tempo, mudando a sua dieta, né, essa apêndice, quanto maior fosse, maior problema poderia trazer. E quando eu como uma carne, se essa apêndice for grande, a carne cair aqui dentro, as bactérias não vão conseguir fazer a quebra dela e vai dar uma infecção, vai vir uma bactéria diferente aqui e vai matar o indivíduo, né? Hoje em dia ainda acontece, muitas vezes cai um grãozinho, né, de fezes aqui dentro, e aí cria-se um monte de bactéria que não era para ter ali, que estava nas fezes, enche de gás, começa a doer muito, doer muito, doer muito. Se você não for para o médico, você morre rapidinho, depois de 24 horas, 12 horas você morre, né? Que é essa famosa apendicite. Isso aqui vai enchendo e estoura. Quando ela estoura, vaza um monte de bactérias que infeccionam o seu corpo, você pode morrer, né? Então, a apendicite é muito comum acontecer. Tá? É muito comum. Quem não passou, pode passar ainda. É muito comum mesmo, né, a gente passar por apendicite, por ter essa anomalia aí, né, que é a inflamação da apêndice vermiforme, que é um órgão vestigial que não tem finalidade no nosso corpo. Evidências moleculares da evolução, né, como eu disse no começo, são as evidências, a comparação entre as moléculas que formam principalmente o material genético, o DNA, né, que comprovam, né, esse parentesco evolutivo. Inclusive, se eu comparar os cromossomos, são bem parecidos, diminui um pouco, né, mas se eu comparar o DNA em si, eu consigo ver bastante também, né, esse grau de parentesco entre as espécies. E aqui fala-se do citocromo C, que é uma proteína presente em todos os seres vivos que fazem respiração aeróbica, ou seja, que usam oxigênio, sendo constituída por 104 aminoácidos encadeados, juntos, né? A porcentagem de cada tipo de aminoácido presente nessa proteína varia nas diferentes espécies de organismos e está relacionada com a proximidade evolutiva entre as espécies. O citocromo, o nome difícil, o citocromo C surgiu provavelmente, né, nos primórdios da vida na Terra, quando os primeiros seres vivos passaram a utilizar a respiração, né, aeróbia como processo de obtenção de energia. Hoje essa proteína, né, apresenta pequenas variações em cada grupo de organismo, nas quais devem ter se estabelecido ao longo dos processos evolutivos. Então, mais uma evidência, né, que mostra o grau de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Então, essa foi a nossa aula sobre evidências da evolução. Eu não tratei ainda das teorias evolutivas aqui.